Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Sua participação é importante para mim. Vamos começar mais um devocional semanal. Vamos começar mais um devocional semanal. Oi, irmãos, tudo bem com vocês? Tudo sim, porque estamos aqui, então significa que vai tudo bem. Jesus nos sustentou, nos abençoou, nos proporcionou mais uma oportunidade de estarmos perto dele. Então vamos agradecer em oração e pedir mais uma vez sua bênção sobre nós e o entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da sua santa palavra. Fechemos nossos olhos e oremos. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez para começar mais um devocional semanal em tua presença. Te agradecemos porque o Senhor nos sustentou, nos livrou, nos desafios o Senhor nos ajudou. O Senhor nunca nos deixou só. E por isso estamos aqui, Senhor, sustentados por Ti, agraciados com Tua graça e com Tua maravilhosa presença em nossas vidas. Continua abençoando nossas vidas, nossos lares, nossas casas, nossas famílias, abençoa nossos amigos para que tudo ao nosso redor reflita o que há em Ti, o que há no Santo Espírito do Senhor. Nos ajuda a compreender neste devocional mais uma vez o que querem nos ensinar. Assim te oramos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos começar nossa leitura bíblica no livro de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 1. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns que aqui de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias.
pois não sabiam o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e deu uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. A vinda de Elias. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será olvidado. Eu, porém, vos digo que ele já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito: a cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este obrigará a ponha lança por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé.
Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Lemos Marcos capítulo 9, do verso 1 ao verso 29. Vamos ver o que podemos aprender hoje com o episódio da transfiguração. Que alguns discípulos viram Jesus, Elias e Moisés falando. E Pedro achou muito bom aquele momento e teve a ideia: mestre, seria muito bom que fizéssemos 3 tendas aqui, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas Pedro, é porque ele estava empolgado com aquele momento, ele queria ficar naquele momento para sempre, mas ele não entendia. Ele não sabia a grandiosidade que ia ser quando Jesus morresse e ressuscitasse. Ele não entendia que a morte de Cristo e a ressurreição ia trazer vida para todas as pessoas e até para o próprio Pedro. Então Jesus, entendendo que ele não compreendia a grandiosidade do que ia acontecer, Jesus simplesmente sabia que ele não sabia o que dizer. Então surgiu uma voz do céu, que é a voz de Deus, que diz: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Então Jesus disse aos que estavam com eles que não dissessem a ninguém o que havia acontecido ali, o que eles tinham visto, até o Filho do Homem ressuscitar. A cura de um jovem possesso. Então trouxeram a Jesus um jovem possesso por demônios e que o pai desse jovem já havia levado ele até os discípulos de Jesus. E eles não puderam expulsar os demônios. E aquele jovem era atormentado pelos demônios desde criança. E Jesus repreendeu o demônio e o demônio saiu dele. E o pai do menino muito alegrou-se. Ele creu. Jesus perguntou a ele se ele cria que Jesus podia curá-lo. E ele creu.
Ele sabia que ele tinha pouca fé. Ele disse, ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Ele sabia que ele tinha pouca fé, mas ele não deixou de acreditar. Mesmo com a pequena fé que temos que acreditar. Não importa as circunstâncias, não importa quem você já recorreu e não conseguiu te ajudar, mas quando você chegar aos pés de Cristo, o único que pode resolver tudo, agarre-se com toda a fé do seu coração, mesmo pouca. Agarre-se em Jesus com toda a esperança que lhe resta. E creia que tudo é possível ao que crê, porque cremos no Deus que criou e controla, coordena todas as coisas. E para ele nada é impossível. Eles parecem e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei?